Após vocês terem aprendido como buscar as taxas de operações financeiras e as taxas médias de mercado no site do Bacen, eu vou fazer um exemplo aqui de cálculo na prática de um caso real, onde vamos recalcular pela tabela Price, que é o mesmo método do banco, que é um sistema utilizado pelo banco para a projeção das parcelas fixas. E vamos aplicar a taxa média de mercado em substituição à taxa do contrato. E expurgar também algumas tarifas adicionais legais que compõem o capital financiado com a finalidade de maquiar a verdadeira taxa de juros. Aqui temos o contrato com a BV Financeira referente ao financiamento de veículo, cédula de crédito bancário. O primeiro passo é buscarmos aqui a data da assinatura do contrato, que nesse caso é 29 de março de 2018. Esse é o primeiro passo para uma análise contratual. O segundo passo, nós vamos ao site do Bacen e buscar a taxa média de mercado, que nesse caso, em março de 2018, que é o mês e ano da data do contrato, a taxa média era de 21,75% ao ano e a taxa mensal de 1,65%. Vamos fazer o nosso cálculo. Aqui na prática, vou mostrar para vocês como vai ficar essa demonstração, onde nós vamos ver os efeitos ao aplicar a taxa média de mercado. O valor do bem, 24 mil, teve uma entrada de 6 mil, e o valor líquido do crédito de 18 mil reais. Vamos ver aqui na minha planilha o valor de 18 mil reais. O IOF cobrado, 653,90. Houve tarifa de cadastro? Sim, de 659 reais. Houve tarifa de avaliação de bem? Teve tarifa de avaliação de bem, no valor de 435 reais. Houve registro de contrato? Não, não houve, mas teve seguro de R$ 751,66. R$ 751,66. Houve uma cobrança também de capitalização de parcela premiável de R$ 221,31. Qual era o prazo do contrato? 48 meses. Quantas parcelas foram pagas? 10. Qual foi a taxa do banco conforme estava lá no contrato? 1,85% ao mês. E a taxa do Bacen? 1,65% ao mês. Qual o valor da parcela do contrato? R$ 659 reais. Após lançarmos aqui todos os dados do contrato na planilha, nós temos aqui os seguintes resultados. Aqui, a taxa real de juros é de 2,2265%. Por quê? Porque, conforme eu disse anteriormente, nós expurgamos algumas tarifas ilegais, como, por exemplo, a tarifa de avaliação de bem, seguro e capitalização de parcela premiável. Só é permitido compor ao capital financiado apenas o IOF e a tarifa de cadastro. Porém, há uma observação para a tarifa de cadastro, que ela só poderá ser cobrada no primeiro relacionamento entre o cliente e o banco. Se for um segundo relacionamento e ela for cobrada, ela passará a ser ilegal. Logo então, o valor que o banco deveria ter financiado para esse financiamento seria de R$ 19.312,90 e não R$ 20.720,94. Se o banco tivesse seguido essa linha e aplicado
a taxa contratual de 1,85%, o valor da parcela seria de R$ 610,57. E se ele tivesse praticado a taxa média de mercado, também considerando como capital financiado R$ 19.312,90 por expurgar as tarifas adicionais, o valor da parcela seria de R$ 585,64, aonde o nosso cliente pagaria de juros, caso continuasse a pagar uma parcela de R$ 659,00, através da taxa real de juros, ele pagaria R$ 12.319,10 de juros, que totalizariam o principal mais os juros de R$ 31.632. E considerando a taxa média de mercado e o capital financiado de R$ 19.312,90, nosso cliente pagaria R$ 9.994,59 de juros, totalizando até o final do contrato, que seria o principal mais juros, R$ 29.307,49. Isso praticando a taxa do banco, tá? A de 1,85%. Agora, se tivesse praticado a taxa do Bacen, também considerando R$ 19.312,90 como capital financiado, o total de juros seria de R$ 8.797,94, no qual nosso cliente pagaria no final desse contrato o valor de R$ 28.110,84. Portanto, deveria nosso cliente pagar a parcela de R$ 585,64, deveria pagar até o final R$ 28.110,84, pagaria a mais por esse contrato R$ 3.521,16, ou seja, uma diferença de R$ 73,36 por parcela. Aqui nós temos o valor pago a maior atualizado. Tá dando esse erro porque não informamos aqui na planilha 4 os valores dos pagamentos e nem as datas dos pagamentos. Então, o que nós encontramos aqui, que a parcela que deveria ser paga, aplicando a taxa média de mercado, seria de R$ 585,64. Então, vamos colocar aqui, R$ 585,64. Data do pagamento, vou colocar 29/4 de 2018, que foi a data que estava lá. Aqui, ó, tá dando esse errinho porque eu não coloquei a data aqui também no início. Então, vou colocar aqui 18/3 de 2018. Data da primeira parcela 29/4 de 2018. E a data da última parcela 29/3 de 2022. Após realizar esse pequeno conserto, agora vamos informar quantas parcelas foram pagas. Que no caso eu informei aqui que foram 10. Então eu tenho que colocar essas 10 para fazer a aferição das diferenças de pagamentos. Então, para mim não ter que digitar tudo de uma vez, eu vou considerar que nosso cliente pagou em dia. Então eu vou só puxar essa setinha aqui no canto direito até o final. E a mesma coisa para as datas. Preencher mesmo. Pronto. Não. Aqui é o valor pagamento da parcela, 659, que é o mesmo valor do contrato. Já ia vacilando aqui. Então vamos puxar até o final. Pronto, fez o cálculo das diferenças agora. Ou seja, nosso cliente pagou, até o presente momento, a maior, R$ 733,57. Esse seria o valor do indébito simples. O saldo devedor sem abatimento hoje seria de R$ 16.435,89. Se abatermos aí esse saldo devedor menos o indébito,
Hoje o saldo devedor para quitação seria de R$ 15.702,32. Então, é possível sim uma revisão contratual aplicando o mesmo método do banco pela taxa, que é a tabela price, e aplicando também a taxa média de mercado. Em alguns casos, você consegue demonstrar isso de forma bem cabal, conforme diz o STJ, né? Que você tem que demonstrar demonstrar que o contrato está abusivo de forma cabal. Então, vou dar um exemplo aqui da BV Financeira, não, da Crefisa, do Banco BMG, da Agiplan. São contratos que cobram absurdos de juros. Para você ter uma ideia, eu fiz um cálculo aqui da Crefisa, no qual a taxa de juros era de 22% ao mês. E quando eu fui consultar no site do Bacen, na época, a taxa média era de 7% ao mês. Ou seja, o triplo cobrado pela Crefisa. Então, dependendo da situação, vale a pena sim você ajuizar uma ação de revisão contratual. É uma revisão de risco. Nenhum advogado, nenhum contador pode dizer que é uma ação que vai ser uma ação de sucesso. Agora eu quero deixar uma dica: você que é contador, que é perito, que faz esses cálculos revisionais para advogados, não procure entrar no mérito. Seja técnico o máximo possível. Não cabe a você a competência do mérito do direito. Isso cabe ao advogado. A nós, contadores, peritos, economistas, cabemos apenas nos readequar aos pedidos do advogado. Ou seja, transformar pedidos em números. Então, segue a dica, pessoal. Para quem é contador, para quem é economista, perito, sejam técnicos. Deixem o mérito do direito para os advogados. Porque se você ficar falando para os advogados que não cabe isso, mas que cabe aquilo, ou que a jurisprudência diz que isso não pode, você mesmo estará aí fechando as portas desses serviços para você. Porque se você fala para o advogado que tem jurisprudência que não aceita isso, jurisprudência que aceita aquilo, o advogado vai ficar desconfiado. Não vai querer mais captar esse tipo de cliente. Então você acaba fechando uma porta de trabalho para você mesmo. Faça apenas aquilo que o advogado te pedir. O advogado, ele tem que chegar para você com uma estratégia jurídica. Ou seja, você apenas vai seguir o que ele quer, o que ele entende por direito. Não é você que tem que falar para ele que deve aplicar juros simples, porque juros simples o cliente vai pagar uma parcela menor, um juros menor. Isso de fato vai, porque isso é matemática financeira. Nós sabemos qual sistema é menos oneroso, é mais oneroso. Mas uma coisa é você ser técnico e uma coisa é você entender do direito. Então vamos deixar isso para os advogados e vamos ser mais técnicos. Porque eu vejo que muitos querem até mostrar que sabem mais do que os advogados. E acabam não percebendo que estão fechando a porta desse serviço para vocês mesmos. Então segue minha dica. Espero que eu possa ter ajudado muita gente aqui com esse vídeo. E até o próximo. Fui!